Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Nós chegamos no dia tenebroso, no dia terrível, mas também no dia glorioso. Tenebroso, queridos, porque foi o dia no qual Jesus Cristo, o nosso amado Salvador, experimentou a morte, passou pela morte, foi crucificado. Glorioso, porque essa morte nos traz paz, essa morte nos traz vida. Se eu creio em Cristo Jesus, essa morte me traz restauração, me traz certeza de salvação. Não porque eu mereço, mas porque Ele pagou na cruz do Calvário a minha dívida e a sua dívida. Essa morte, queridos, de Jesus foi um sacrifício que nos traz a remissão dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Assim diz Isaías. Eu gostaria de compartilhar um texto com você que resume um pouco daquilo que Jesus passou na cruz do Calvário. Mateus capítulo 27, verso 45 e verso 46 diz o seguinte: a partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até às 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Chama a sua atenção, queridos, primeiramente para o verso 45, que o autor faz questão de enfatizar que houve trevas sobre toda a terra, que o momento no qual Cristo foi erguido na cruz do Calvário, o momento no qual Ele estava lá, houve trevas sobre toda a terra, simbolizando, queridos, que a luz, aquele que criou todas as coisas, criou a luz, Ele estava experimentando e iria passar pela morte. Estava recebendo todo o furor, a ira de Deus. O cálice, lembra-se do cálice que Ele não queria beber? Ele bebeu. Não fazendo a sua própria vontade, mas fazendo a vontade do Pai, a vontade de Deus. Ele bebeu do cálice. E Ele estava, nesse momento, recebendo todo o furor, toda a indignação, pagando os preços pelos meus pecados, pelos seus pecados, se assim você acredita. Cada pecado, Ele estava sobre Ele. Por isso, o mundo ficou negro. E gostaria também de chamar a sua atenção para o verso 46, que Jesus ele clamou em alta voz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Quando a gente para observar essa passagem, a gente percebe que essa passagem lá é uma citação lá do Salmo 22. O Salmo 22 é um salmo messiânico que fala sobre o sofrimento do Messias. Ao clamar isso, Jesus está dizendo: olha, eu sou o Messias. Eu sou o Messias. Ao clamar isso, Jesus está se apropriando daquilo que foi prometido desde a eternidade e foi predito pelos profetas a respeito da morte, da sua morte, a respeito do seu sacrifício. E também, queridos, a gente percebe que ao clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está afirmando que Ele se sente desamparado. Mas por que Jesus se sente desamparado? Ele não está simplesmente louvando, Ele não está simplesmente dizendo algo para o vento. Ele está se sentindo desamparado em que sentido? Imagina só, o Filho, o Deus Filho, que sempre esteve em perfeita união com a Trindade, com o Pai, por causa dos pecados que estavam sobre Ele, e tendo em vista que Deus não comunga com o pecado, Ele se separou. Aquela união perfeita, eterna que sempre existiu. Naquele momento, na cruz do Calvário, não existia essa união. Jesus se sentia desamparado. E Ele passou por isso, Ele se entregou por causa dos meus pecados, dos seus pecados. Ele não estava desamparado por causa dos pecados dele. Ele não tinha pecado. É muito importante enfatizar isso. Mas por causa dos meus pecados, por conta dos seus pecados, se assim você acredita, os nossos pecados estavam sobre Ele. Queridos, é muito importante nós considerarmos isso. Por quê? Porque se você acredita que Jesus, na cruz do Calvário, estava carregando os seus pecados, isso significa que todos os seus pecados foram perdoados. Isso significa que Ele pagou na cruz do Calvário
por cada um dos seus pecados. E isso deve nos fazer pensar a respeito da vida como estamos vivendo, a maneira como vivemos. Porque se Jesus pagou pela minha vida, Ele me comprou naquela cruz do Calvário, por meio do seu sangue, por meio do sacrifício, Ele está nos dizendo o seguinte: olha, a vida de vocês é importante. Esse é um dos aspectos que é mencionado. Um dos aspectos que a gente deve considerar. Se você acredita nisso, Ele pagou pela sua vida. Isso valoriza a sua vida. Não no sentido que você em si mesmo é importante, mas que você é importante porque Cristo morreu na cruz do Calvário. E, tendo em vista isso, você deve viver uma vida de importância. Uma vida que glorifica Ele. Uma vida que faz a vontade dEle. Uma vida que exalta Ele. Que faz com que o sangue dEle seja glorificado. Você tem vivido essa vida? Você tem vivido essa vida? Ou você tem desprezado a sua vida, não tem dado importância para a sua vida? Cristo Jesus pagou os pecados por você e por mim. É muito importante observar, queridos. Cristo pagou. Então nós devemos viver uma vida que glorifica Ele. Creia em Jesus Cristo. Olhe para a cruz do Calvário, se você ainda não olhou para a cruz do Calvário. Se você ainda sente o peso pelos seus pecados, olhe para Cristo Jesus. Olhe para o seu sacrifício. Creia nele e você terá o perdão dos seus pecados. Ore a Cristo dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados. Você perdoa aquilo que eu tenho feito, perdoa, Senhor Deus, as falhas que tenho cometido, a maneira como tenho tratado a minha esposa, os meus filhos, a maneira como tenho vivido a minha vida, me perdoe. Olhe para Cristo, porque por meio da cruz dele, Ele nos traz esse conforto, esse alívio, essa libertação, esse perdão. Gostaria que você pensasse a respeito disso. Amém, queridos? Vamos orar. Pai bendito, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado por ter padecido na cruz do Calvário, em nosso lugar, em meu lugar. Muito obrigado, Senhor. Que todos aqueles que ouvem possam ser edificados por meio dessa palavra e possam valorizar todos os dias o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. E nós valorizamos quando nós vivemos para Ele, para a glória dEle, pregando o Seu Evangelho, vivendo o Seu Evangelho, se esforçando para carregar a nossa cruz. Então nos ajuda a viver dessa maneira. Ó Deus, que possamos encontrar cura, libertação, que possamos encontrar alívio em Cristo Jesus, na Sua cruz. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.